Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 1. Como não ser guiado pelos seus sentimentos. A emoção, através do dicionário Webster, a raiz do termo vem do latim ex movere, que significa afastar-se. E as emoções carnais e não crucificadas, elas têm esse propósito de nos afastar da vontade de Deus. Acredito firmemente que nenhuma pessoa possa caminhar dentro da vontade de Deus e andar em vitória se seguir o conselho das suas emoções. As emoções ou Deus? Provérbios 1,5 fala o seguinte: o sábio também ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá habilidade para obter sábios conselhos, para poder dirigir o seu caminho retamente. Só porque estamos tendo um sentimento meloso de que devemos dar alguma coisa a alguém, não significa necessariamente que é Deus que está querendo que a gente faça aquilo. Às vezes, se você der alguma coisa para alguém, algum recurso financeiro, pode ser nocivo para aquela pessoa, pode ser prejudicial, porque às vezes Deus está querendo tratar alguma coisa na vida dela, Deus quer tratar na vida dela a forma irresponsável com que ela administra os seus bens, os seus recursos, e você chega ali: não, eu vou ajudar aqui, e às vezes a sua ajuda pode atrapalhar, pode nos impedir que aquela pessoa cresça e aprenda a aceitar a sua responsabilidade pessoal. Se sentir movido emocionalmente não quer dizer que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. As emoções, elas sempre devem ser submetidas à sabedoria de Deus. Às vezes o ato em si, ele pode ser um ato bom, só que ele não pode trazer um resultado proveitoso, como nessa situação que foi falada. Às vezes as pessoas elas precisam passar pelas consequências da sua desorganização financeira, da sua desorganização emocional e por aí vai, para que elas possam aprender. Pessoas emocionais. Uma pessoa emocional é alguém que fica facilmente afetado ou agitado pelas emoções. Ainda que não nos encaixemos na categoria de uma pessoa emocional, cada um de nós temos emoções e corre o risco de ser guiado por elas. Podemos nos levantar um dia pela manhã no sentido deprimidos, para baixo, sendo que no dia anterior a gente foi dormir de uma maneira tranquila, de boa e na paz. Desperdicei muitos anos da minha vida seguindo os meus sentimentos. Se eu acordasse no sentido deprimido, eu ficava deprimida o dia inteiro. Naquela época eu não sabia que podia resistir a essas emoções. Agora entendo que posso colocar as vestes de louvor, como ensina Isaías 61:3. Posso cantar ou ouvir uma boa música cristã e ao fazer isso, lutar contra o sentimento negativo que deseja me controlar o dia inteiro. Precisamos aprender a estar cientes das nossas emoções e saber como administrá-las corretamente. 4 tipos básicos de personalidade. E aqui ela vai começar a falar sobre os temperamentos, né? Porque cada um de nós temos um temperamento diferente e de acordo com o temperamento que tenhamos, nós vamos ter respostas emocionais diferentes, embora estejamos em situações parecidas ou similares. O colérico. Os coléricos nascem para serem líderes, eles querem estar no controle, costumam realizar muitas coisas, têm a tendência de serem mandões, são fortemente voltados para os seus objetivos e motivados por novas ideias e novos desafios. Os fleumáticos geralmente demonstram pouca ou nenhuma emoção, são aqueles que eles querem entrar mudo e querem entrar calado e sair mudo, querem entrar invisíveis e sair sem serem notados. Uma coisa boa para as pessoas que têm essa personalidade fleumática e que elas precisam lembrar é que elas precisam exercitar sua fé e fazer um esforço para demonstrar um pouco de emoção. Pode ser muito enfadonho viver com uma pessoa que é insossa em relação a tudo. Uma pessoa insossa em relação a tudo. Sanguíneo. Esse é o tipo mais emocional de todos. A personalidade sanguínea é efervescente e parece passar pela vida saltitando. É fácil dizer quando uma pessoa sanguínea entra na sala. A voz dela pode ser ouvida acima de todos os outros. Estou tão empolgado por estar aqui. Normalmente o sanguíneo é aquele que é a alma da festa. O sanguíneo tem a tendência de irritar o colérico, principalmente aquele colérico que ele é bem metódico, que foca no objetivo e sai atropelando todo mundo. Próximo, melancólico. Os melancólicos são aqueles que têm mais problemas de depressão, são as pessoas profundas, pensadoras e organizadoras. Elas acreditam que existe um lugar para tudo e que tudo deve estar em seu lugar. E normalmente são pessoas arrumadas. A maneira como você e eu reagimos às emoções depende até certo ponto de qual desses 4 tipos
tipos descreve melhor a nossa personalidade individual: colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico. Podemos aprender a controlar nossos pontos fracos por intermédio do poder do Espírito Santo, e ao fazer isso nos tornamos pessoas equilibradas que não podem ser controladas por Satanás. Sentimentalismo. O termo sentimentalismo é usado para descrever uma tendência de depender ou lhe dar importância excessiva à emoção, uma demonstração excessiva de emoção. É por isso que precisamos aprender a lutar contra as nossas emoções indisciplinadas e submetê-las à vontade de Deus. Porque se a gente for dando vazão toda vez, toda hora, para os nossos sentimentos e a gente for fazendo o que eles querem, eles vão tendo mais poder sobre nós a todo tempo. Então a gente precisa dar uma freada, falar, epa, dá uma segurada aí. Combatendo as emoções. Gálatas 2:21 diz: não anulam a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Descobrir que o Senhor não vai fazer tudo por nós nesta vida. Não podemos simplesmente encontrar alguém para impor as mãos sobre nós e orar para que sejamos libertos daquilo que nos escraviza. Há uma parte que precisamos fazer com a nossa mente e a nossa vontade. É necessária a combinação da fé com a ação. Não há... foi uma frase que eu vi esses dias no Instagram, que não existe... Tem coisas que não mudam na nossa vida. Tem orações que não mudam a nossa vida, a não ser um posicionamento. Ou seja, tem atitudes que a gente tem que se posicionar. Não é uma oração que você tem que fazer, você tem que se posicionar. É fácil, é confortável? Não é, mas o correto e o necessário a ser feito. Sempre que uma emoção surge dentro de mim, eu a avalio para ver se está alinhada com a palavra de Deus. Se não está, o Espírito Santo revela isso a mim e eu resisto a ela. É assim que lutamos contra as nossas emoções, usando nossa vontade para tomar a decisão de seguir a palavra de Deus e não os nossos sentimentos. Sem emoção. Aí agora a gente vai para aquelas pessoas do outro lado da balança. Você tem as pessoas sentimentais que estão o tempo todo sentindo e vivendo numa sentança sem fim. Nós temos aquelas pessoas que estão quase que entorpecidas. Quando as pessoas foram magoadas profundamente no passado, elas desenvolvem um coração duro no seu interior, capaz de sentir. É uma maneira delas se protegerem. Se eu não sinto nada em relação às coisas, logo elas não podem me afetar. Emoções endurecidas e desenfreadas. Deus nos dá sentimentos para um propósito e com um uso específico na nossa caminhada com Ele. No texto de Efésios 4, 17 a 19, fala que muitas pessoas elas foram endurecidas no seu coração por conta do pecado. Essas pessoas foram endurecidas a tal ponto que não conseguem usar seus sentimentos para o fim correto. Satanás as levou para uma área onde estão vivendo uma vida desordenada e fazendo tudo o que tem vontade de fazer. Qual é a filosofia do mundo de hoje? Se você se sente bem, faça. Se isso vai te trazer felicidade, não faça. Assinado Satanás. Você e eu, porém, não devemos viver assim, porque nem tudo que nos dá prazer, no final, é algo bom. Por exemplo, tem pessoas que elas sentem prazer em estar fumando cigarro, só que isso aí a longo prazo vai acabar destruindo a vida delas. Nem todos os prazeres momentâneos, se não quase todos, se não todos, prazeres momentâneos, eles trarão benefício a longo prazo. E é isso que a gente tem que ter entendimento. Jesus e as emoções. Hebreus 4,15 fala: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Você e eu nunca seremos capazes de dizer não aos nossos sentimentos se não tivermos dentro de nós um conhecimento firme da palavra de Deus. Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós temos, mas ele nunca pecou cedendo à pressão deles. Você e eu não temos de nos sentir condenados porque temos sentimentos negativos. Porque, assim como Jesus ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. E ele sofreu o que nós sentimos. Ele sabe quais são as situações, a pilha que a gente passa, mas ele não cedeu. Ou seja, a gente também não tem que ficar se sentindo culpado se a gente sentir algum sentimento negativo, porque o próprio Jesus se sentiu assim, entendeu? Independente de quais sejam as nossas experiências passadas ou os nossos sentimentos presentes, devemos sempre ser compassivos com os outros, porque uma das coisas que Jesus transmite às pessoas e transmite a nós hoje, e que precisamos transmitir aos outros, não é a dureza, mas a compreensão.
Jesus ali na cruz, ele se identificou com o nosso pecado, com a nossa transgressão, com a nossa maldade, com as nossas dores. E isso nós temos que fazer com as outras pessoas também. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. E na sua condição humana, ele passou e sentiu por todas as coisas que nós passamos. Deus quer que sejamos mais sensíveis aos sentimentos e às necessidades dos outros, e menos sensíveis aos nossos sentimentos e às nossas necessidades. Ele quer que nos coloquemos em suas mãos e que deixemos que ele cuide de nós enquanto praticamos sermões, compassivos e sensíveis com as outras pessoas. Como está escrito em 2 Coríntios 1,4, ele quer que nós consolemos as outras pessoas com a consolação que nós recebemos. Sentimentos ou decisão? Lucas 22,44 fala: estando Jesus angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de sentir, ou seja, a gente não vai virar robô, apenas nos é dito para aprendermos a expressar esses sentimentos de maneira correta. Jesus não sentiu vontade de ir para a cruz, mas ele resistiu a agir de acordo com os seus sentimentos. Ele sujeitou suas emoções ao Pai Celestial. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas logo após ele disse: mas que seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. No jardim do Getsemane, Jesus passou por uma agonia de alma, enquanto se esforçava para resistir à tentação de fazer o que sentia vontade de fazer, em lugar de fazer o que sabia que era a vontade de Deus para ele, testando as emoções. Salmo 7,9 fala: Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Independentemente de quem você é, haverá períodos em que você se sentirá mais emotivo que o normal. Você poderá acordar certa manhã e sentir vontade de desmoronar e chorar sem motivo algum. Isso pode durar uma semana ou mais que isso. Você pode pensar: o que está acontecendo comigo? Durante esses períodos você precisa tomar cuidado, porque seus sentimentos ficarão feridos com muita facilidade. A mínima coisa provocará as suas emoções, porque muitas vezes há uma corda, a aliada de Satanás. Estava tudo bem, do nada a gente sente aquelas sensações ruins, aqueles sentimentos que querem nos destruir, nos colocar para baixo. O que devemos fazer quando começamos a nos sentir assim? Em primeiro lugar, não devemos começar a sentir condenação, tipo: poxa, meu Deus, por que eu estou sentindo assim? Realmente eu não presto. Não, a gente não se coloca para baixo. Não devemos falar negativamente a nosso respeito. Número 2, não devemos sequer tentar entender o que está acontecendo. O que devemos fazer é simplesmente dizer: este é um daqueles momentos em que minhas emoções estão sendo testadas. Vou confiar em Deus e aprender a confrontá-las. Como você e eu vamos aprender a controlar emocionalmente, a nos controlar emocionalmente, se Deus não permitir que passemos por alguns momentos de provação. Lembre, a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha sobre nós mais do que podemos suportar. 1 Coríntios 10,13 fala isso. Se o Senhor não permitir que esses tempos de provação venham sobre nós, nunca aprenderemos a lidar com Satanás quando ele os trouxer sobre nós. E ele fará isso mais cedo ou mais tarde. Como é que a gente pode crescer em maturidade se não acontecer situações adversas? Assim não há como nós crescemos em fé se a nossa fé não for testada. Infelizmente, nós temos que passar por esses momentos difíceis para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter experiências com Deus também. As emoções e a fadiga. 1 Reis 19,4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados, falou Elias. Vamos dizer aquela música da Ludmilla Feber: cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. Ou seja, você está lá, O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? O que é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Por aí vai, Aí vem cansaço, desânimo, tudo isso aí para colocar a gente no chão. Elias, no dia anterior, tinha colocado todos os profetas de Baal no chão, só que ele estava cansado, esgotado emocionalmente, e no dia seguinte o que aconteceu? Ele já estava pedindo a morte.
Quantas vezes a gente está numa situação assim que a gente está bem, vencendo no dia e tudo mais, no outro dia a gente perde energia e fala, meu Deus do céu, essa vida é difícil, e como coloca o louvor triste para ficar mais triste ainda, e por aí vai. Sempre ouvi dizer que depois que uma pessoa passa por um momento em que suas emoções estão em alta, ela geralmente sairá desse período com as emoções em baixa. Eu tenho um colega meu que disse que dia de muito é véspera de pouco. Se as suas emoções hoje estão lá em cima, a probabilidade que vai estar lá embaixo amanhã é alta. Aí a Joyce falou, né, que depois que ela volta de uma conferência, que ela estava lá ministrando, vendo as coisas acontecerem, normalmente, tipo, ela volta para a vida normal, normalmente ela sente uma baixa nas emoções dela, quando volta para a rotina, que ela tem dificuldade de suportar. E muitas vezes o que ela faz? Ela chega para os familiares, olha, se eu ficar um pouco mais quieta hoje, releve, né? Eu estou assim, recobrando minhas energias, recarregando minhas baterias, e por aí vai. Eu não consigo, aí ela fala, né, que logo no começo, quando ela entrava nessas baixas, eu não conseguia entender o que estava de errado comigo. Eu andava pela casa repreendendo Satanás, mas a única coisa errada era que eu estava cansada, física, mental e emocionalmente esgotada. Eu precisava descansar e me recuperar. Quando você ficar assim, não faça como Elias e não censure a si mesmo. Não comece a pensar que pessoa infeliz sou eu. Não fique lamentando, gemendo, lembrando como você era infeliz ontem e como você se sente péssimo hoje. Não comece a reclamar com o Senhor, dizendo quanto você se sente um inútil, que não presta para nada, que eu mereço sofrer, né? Aquela festa da autocomiseração. Você sabe o que faço quando fico assim? Digo, Senhor, estou me sentindo para baixo agora, então preciso apenas descansar e me recompor novamente. Vou passar algum tempo contigo, Senhor, e deixar que Tu me fortaleças. O transtorno bipolar. Embora, né, a maioria de nós não tenhamos o transtorno bipolar, que a pessoa muda de um estágio para outro, uma euforia de uma hora para outra, nós precisamos ter cuidado com as nossas oscilações emocionais. A chave é o equilíbrio. Não basta apenas resistir à depressão, mas precisamos também resistir à tentação de ficarmos tão empolgados emocionalmente a ponto de ficarmos exaustos emocionalmente, fisicamente e nos tornarmos uma presa para o diabo. Nenhum de nós pode viver no topo da montanha o tempo todo. Haverá dias em que estaremos em cima e outros dias em que sentiremos embaixo. As emoções são estáveis e elas flutuam normalmente sem nenhuma razão aparente. O que precisamos aprender é como administrar os dois extremos. Porque os extremos, eles são a área de lazer do diabo, e Deus quer que nós sejamos equilibrados. Uma coisa importante para se ter uma saúde emocional estável é a honestidade, consigo mesmo e com os outros. Descobrir que é melhor para mim, para a minha família, que se eu for honesta com eles sobre o que está acontecendo comigo, eu vou conseguir resolver melhor essa situação. Como falar para o pessoal, olha pessoal, hoje eu vou ficar mais quieto, vou ficar mais na minha, viu? Precisamos nos lembrar de que o que escondemos ainda tem poder sobre nós, mas quando trazemos as coisas à luz, elas começam a perder o poder imediatamente. João 8,32 nos ensina que a verdade nos libertará. Tiago 5,16 nos encoraja a confessarmos os nossos erros uns aos outros para que possamos ser curados e restaurados a uma atmosfera espiritual de mente e de coração. Lembre que o diabo usará as nossas emoções para nos colocar debaixo de culpa e condenação, mas Deus costuma usá-las para nos testar ou nos provar, para que saiamos das nossas crises emocionais mais fortes e mais capazes de controlá-las do que nunca. O truque é aprender a não ceder às emoções ou satisfazê-las. Passei muitos anos em altos e baixos emocionais, mas agora sou uma pessoa muito mais estável. E a gente vai aprendendo a ser estável com a vida, né, com o tempo. E se você errar, chegar um dia que você está eufórico, no outro depressivo, vamos ter paciência com a gente, né? A gente também está aprendendo. Vamos tentar usar a paciência que muitas vezes damos às outras pessoas, a compaixão, a misericórdia, que normalmente damos às outras pessoas, vamos dar a nós mesmos, né? Porque o nosso coração é tão importante quanto o delas. Deus nos ajuda à medida que continuamos confiando nele e seguindo a direção do Espírito Santo. O preço por satisfazermos as emoções. Romanos 8,8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Há um preço que teremos de pagar para nos colocarmos na posição de servir aos desejos
e as exigências das nossas emoções, o que a Bíblia chama da nossa carne. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8,7. Parte do preço que devemos pagar por servir as nossas emoções é não sermos capazes de viver a vida cheia do Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Não podemos ser guiados por nossas emoções e ainda sermos guiados pelo Espírito Santo, de modo que temos de fazer uma escolha. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus não se agrada com aqueles que vivem segundo a carne, em vez de viver segundo o seu Espírito, creio que Paulo quer dizer que não pode ser confiado a eles o melhor de Deus. Mas também não quer dizer que Deus não nos ama se a gente se deixa controlar pelas nossas emoções. Se a gente se deixa ser controlado pelas emoções, não viveremos o melhor de Deus em qualquer que seja as áreas da nossa vida. Financeiramente falando, porque às vezes a gente compra coisa pelo impulso, sem pensar, ou investe o nosso dinheiro em coisas que não deveria, pela empolgação. Nos nossos relacionamentos, nós falamos coisas que não deveriam, nós tomamos atitudes que são tomadas pelo calor do momento. Enfim, Deus quer que nós sejamos equilibrados em todas as áreas. Impulsos naturais. Paulo não disse que aquelas pessoas eram carnais porque tinham impulsos naturais, mas porque estavam sob o controle dos impulsos naturais. Define o impulso como um ímpeto repentino que força uma pessoa a uma ação ou uma tendência inerente e irracional. Paulo diz que ser impulsivo ou ser guiado por impulsos naturais, em vez de pelo Espírito de Deus, nos leva a todo tipo de males, como ciúme, inveja, contenda. Em suma, todas as coisas que geram divisões e facções entre nós. As emoções são o inimigo. As emoções podem ser chamadas de um inimigo mais formidável da vida do cristão espiritual. E aquele, pois, que vive por emoção, vive sem princípios. As emoções não irão embora, mas podemos aprender a administrá-las. Todos nós temos emoções e precisamos lidar com elas, mas não podemos confiar nelas. A palavra fala que em Provérbios, guarde o seu coração, porque dela flui todas as fontes da vida. E em Jeremias diz que nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. Sabemos que a mente é o campo de batalha, é o lugar onde a batalha é travada entre o espírito e a alma. As pessoas costumam me perguntar: como posso saber com certeza se estou ouvindo a Deus ou as minhas emoções? Creio que a resposta é aprender a esperar. As emoções nos estimulam a pressa, temos que agir agora, mas a sabedoria divina nos diz que devemos esperar até que tenhamos uma imagem clara daquilo que devemos fazer. O que todos nós precisamos fazer é desenvolver a capacidade de recuar e visualizar a situação do ponto de vista de Deus. Precisamos ser capazes de tomar decisões fundamentadas no que sabemos e não no que sentimos naquele momento. Discernimento emocional. Aí ela conta uma situação que ela queria comprar algumas coisas, só que aquele dinheiro que ela iria comprar aquelas situações, ela iria gastar com tudo, ela iria, enfim, não iria usar o dinheiro de uma forma correta. E ela não se deu ao desejo de comprar as coisas além do impulso naquela hora. E ela aprendeu uma lição. Se estivermos dispostos a aprender a controlar as nossas emoções, Deus nos abençoará. E quando você estiver com dúvida sobre alguma coisa, não faça nada. Apenas pare, descanse, tenha um pensamento, tenha aquele entendimento que aquilo que for a direção para você fazer, você terá paz. Quando você se deparar com uma decisão difícil, espere ter uma resposta clara antes de dar um passo que poderá lamentar-se depois. As emoções são maravilhosas, mas não devemos permitir que elas se elevem acima da sabedoria e do conhecimento. Lembre, controle suas emoções e não permita que elas controlem você. E é isso aí. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.